Então, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao Córtex. É um prazer enorme ter vocês por aqui. E hoje a gente está aqui exatamente para a gente matar algumas questões importantes Enem. Se você ficar um pouquinho, a gente vai ver exatamente como a primeira lei de Ohm apareceu no Enem. Você sabe, já resolveu algumas questões de lei de Ohm, primeira lei de Ohm no Enem. Como é que ela aparece? Quais são os macetes? Como é que se resolve a questão? Elas são complicadas? Dá para resolver com uma certa facilidade ou elas são muito complicadas? Quer saber tudo isso? Fica aí um pouquinho que a gente vai mostrar agora mesmo como resolver questões que já apareceram no Enem a respeito de primeira lei de Ohm, eletricidade, eletrodinâmica. Fica aí, não sai daí não que a gente vai resolver agorinha, beleza? Então, galera, antes que eu esqueça uma coisa importantíssima, se você quiser continuar vendo questões bacanas Enem resolvidas por aqui, questões pré-militares resolvidas por aqui, se você quiser continuar antenado com as tecnologias que estão surgindo, se você curte muito curiosidade sobre ciências pelo mundo inteiro, pela história, pela humanidade, e se você curte uma ciência aplicada na veia, então faz o seguinte, ó, dá um pulinho ali, vai lá, clica, se inscreve, não esqueça de importante demais, ativar o sininho para poder receber as notificações. Toda vez que a gente tiver questões resolvidas Enem, se você tiver Enzo entrando no quarto também para perturbar a gravação. Oi, Enzo. Deixa eu gravar, Enzo. Enzo, eu tô gravando, meu filho. Enzo. Falta cá. Mostra aqui. Dá um tchau aqui pra galera. Dá tchau aqui pro pessoal. Dá tchau aí pro pessoal. Aqui, ó. Tchau, galera. Tchau, povo. Esse é Enzo, o furacão da casa. Tchau, galera. Oi, Enzo, posso continuar gravando? Valeu, meu filho. É mamãe para atrapalhar. Então não deixa de se inscrever, ativa o sininho aí que você vai ficar recebendo sempre as notificações. Tecnologia, mundo, ciência, curiosidade, questões e conteúdo, basta escrever aqui no canal Córtex, o canal mais democrático do planeta. Não esquece não, dá uma ativada aí no sininho. Você já viu como é que às vezes algumas questões Enem são extremamente covardes e cruéis? Gente, lembre-se, a prova do Enem não é para medir seus conhecimentos. Gente, a prova do Enem não foi feita para medir os seus conhecimentos. O elaborador ele não quer saber o que você sabe. A função principal da prova é selecionar. Então, ela vai ter distratores, ela vai ter pegadinhas e você tem que estar alerta. Quer ver como já apareceu algum distrator? Quer ver como apareceu já alguma pegadinha de questão Enem? Veja essa questão que a gente vai colocar agora. Olha essa pegadinha safada que eles colocaram e muita gente caiu, muito aluno bom caiu por causa de quê? Não foi falta de física não foi falta de conhecimento da física não, foi falta de atenção no texto. Gente, leiam o texto minuciosamente com carinho, porque ele pode ser fatal se você não prestar atenção. Olha essa questão, olha o que eles fizeram e olha o que aconteceu. Então vamos lá, galera. Estamos aí. Então, povos e povos, estamos de volta aí para a gente matar algumas questões que apareceram no Enem. Eu selecionei algumas questõezinhas aqui, 2017, acho que 2016, para a gente ver como é que essa primeira lei de Ohm apareceu no Enem, né? Porque você sabe muito bem que para você estar pronto para um concurso, uma das melhores formas de você se preparar para ele é exatamente resolvendo questões que já apareceram anteriormente no concurso. Então é importante vocês reverem essas questões que apareceram, tentarem resolver, conseguirem resolver. Qualquer coisa não conseguiu, dá um pulinho aqui que a gente dá aquela força legal para você conseguir matar essas questões, beleza? E hoje o foco é a primeira lei de Ohm, uma das partes mais importantes da física quando a gente fala em termos de Enem. Digo uma das mais importantes por quê? Porque além do conteúdo ser relativamente curto, pequeno, de fácil absorção, é um dos que mais aparece na prova Enem.
eletrodinâmica é uma galinha dos ovos de ouro que você tem que estar sempre focado para poder marcar e pontuar alto nas provas do Enem. E dentro da eletrodinâmica nós temos a primeira lei de Ohm. Se você ainda não viu a aula, né, de primeira lei de Ohm, dá um pulinho aí, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês darem um pulinho lá e, consequentemente, se orientarem e se atualizarem sobre a primeira lei de Ohm. Depois volta para cá, vem ver como é que isso apareceu na prova do Enem, beleza? Então vamos resolver aqui a primeira questão. A gente está conversando demais, vamos embora para resolver a questão, que é o que conta mesmo, né? Isso aí que vai levar você para a sua aprovação. Enem 2017, essa questão diz o seguinte, preste atenção. Dispositivos eletrônicos que... Espera aí um pouquinho, deixa eu só dar um negócio aqui bacana, eu gosto disso aqui é legal, coisa de rico. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor da sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina, eita, quase que não sai, polianilina se comporta como um resistor ôhmico. Primeiro vamos fazer um comentário sobre isso. O que é um resistor ôhmico, tá, gente? O resistor ôhmico é aquele que, quando você observa o gráfico da tensão, a diferença de potencial, né? Tensão em volts, em função da corrente elétrica que circula por esse condutor. Então, quando você vê o gráfico da tensão em função da corrente e ele é uma reta, nós estamos diante de um resistor chamado ôhmico, certo? Então, valia a pena a gente comentar sobre isso aqui logo. Bom, e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Perfeito. Ele diz o seguinte: o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia em Ohm é... O que ele quer saber, na verdade? Ele quer saber o valor da resistência elétrica. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Isso faz com que a gente parta dos primórdios da primeira lei de Ohm. Volto a dizer, tá? Se você está meio... Volto a dizer, se você está meio perdido sobre a primeira lei de Ohm, dá um pulinho lá na nossa aula da primeira lei de Ohm e você vai ficar completamente orientado sobre isso, tá? Beleza, muito bem. Mas a primeira lei de Ohm, ela fala que a tensão aplicada em um determinado circuito, ou determinado dispositivo elétrico, é igual à resistência distribuída nesse circuito, vezes a corrente elétrica que vai circular por ele. Essa questão está pedindo exatamente isso aqui, ó, resistência elétrica. Nós temos um gráfico da tensão, V, em função da corrente I. Então basta a gente fazer o seguinte, o que a gente vai fazer? Vamos escolher algum desses pontos aqui, um único desses pontos disponíveis aqui, colocado no gráfico, perfeito? Para um determinado ponto, nós vamos pegar a tensão correspondente a esse ponto e jogar aqui. E vamos pegar a corrente elétrica para esse mesmo ponto e jogar aqui. Tendo tensão e tendo a corrente, obviamente a gente consegue calcular a resistência. Então vamos dar uma olhadinha aqui, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, perfeito? Esse ponto onde a tensão aplicada é aqui de 2 volts, tá? Então já joguei aqui, 2 volts. Vamos subir aqui até o gráfico e vamos ver qual é a corrente elétrica correspondente para quando a tensão for 2 volts. Então, indo até o gráfico e procurando a corrente correspondente, nós vamos ter o 4 aqui. Cuidado, que esse gráfico é dado em função de 10 elevado a menos 6, tá? Então a corrente elétrica não é simplesmente 4, vai ser 4 vezes 10 a menos 6. Foi isso que eu coloquei aqui, ó. Beleza? Ah, perdão, um erro aqui, ó. Esse I, tá? Ele já desapareceu, não era para estar aqui não, foi um erro de digitação. O I é esse valor que eu acabei de substituir aqui, tá? Então esquece esse I aí, foi mal. Muito bem, calculando isso aí, nós vamos ter que a resistência vai ser 2 dividido por
4 vezes 10 a menos 6. Isso vai dar 2 por 4, 0,5. 10 a menos 6 está embaixo, dividindo. Eu vou jogar para cima multiplicando. E o que era expoente negativo passa a ser expoente positivo. Aquele macetezinho, né, de potenciação, tá, passa para cima, de cima para baixo, mudou o sinal, certo? Então nós temos aí uma potência que estava no denominador. Quando a gente joga ela para o numerador, ela altera o sinal do seu expoente. O que era menos passou a ser mais. Então a resistência é 0,5 vezes 10 a sexta. Mas presta atenção que aqui já poderia ter uma fatalidade, você ir correndo direto, marcar aí uma alternativa. E iria encontrar aqui, ó, olha coisa boa. Mas só que quando ele fala, o valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia. Se você voltar no texto, ele vai falar aqui o seguinte, ó, a polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor da sua resistência elétrica nominal quadruplicado. Certo? Então isso aqui é importante demais no texto. Essa questão foi cruel, foi uma pegadinha bem safada, porque quem chegou aqui foi correndo e marcou letra D, já calculou a resistência, mas ele quer em altas concentrações de amônia. E nesse caso, a sua resistência vai ficar quadruplicada. Então o que a gente vai fazer? Pega essa resistência e vamos multiplicar por 4. 4 vezes 0,5 dá 2. 2 vezes 10 a sexta. Morreu Maria Preá, Inês está morta e a nossa alternativa correta seria a letra E, de Eita Pílula. Perfeito? Então cuidado com as pegadinhas, Enem, cuidado com os distratores como da letra D aí, esperando você errar a questão. Show? Lei de Ohm na primeira questão, vamos ver outra? Simbora, vamos verificar aqui. Você já se perguntou por que, por exemplo, que cercas elétricas não são consideradas ilegais e você pode botar na sua casa sem ter problema nenhum de que, por exemplo, se uma cerca matar alguém, você não tem que responder criminalmente por isso? E por que se você colocar um fio ligado na sua tomada, passando por cima do seu muro, isso pode ser um crime caso alguém venha a óbito ao levar um choque com essa sua gambiarra feita em cima do muro? O que tem os dois diferentes? Quer saber exatamente o que tem os dois diferentes? Vamos resolver essa questãozinha aqui que foi Enem, para a gente ver exatamente esclarecida essa dúvida. Olha só, essa foi 2017 e diz o seguinte: em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores, tá? Uma coisa importante, né, a gente comentar sobre as cercas eletrificadas, gente, é importante vocês guardarem aí. Cercas eletrificadas, elas são legais no Brasil porque as correntes produzidas por ela, apesar de machucarem, de doerem, de incomodarem, elas não conseguem matar, porque são de alta frequência e baixa corrente. Machuca, incomoda, mas elas não são fatais. É muito diferente de você pegar a sua tomadazinha residencial, enfiar um fio, passar por cima de uma cerca, porque essa tensão residencial ela é fatal. Pode levar alguém a óbito, pode levar alguém à morte. E se isso acontece, você é acusado de assassinato. Pode acontecer e você é acusado de assassinato, porque você tinha a intenção de matar, você sabia da possibilidade de matar. O que não acontece com a cerca elétrica, porque as correntes são baixas e as frequências são altas. Isso faz com que ela se torne não letal. Beleza? Continuando. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico aproximadamente de 10.000 volts. Espera aí, professor, não estou entendendo nada. Você disse que da residência que é 220 volts, ela é mortal, né? Ela pode matar. E como é que uma cerca elétrica com 10.000 volts? Não. Eu não estou entendendo nada, gente, cuidado. O choque elétrico não tem relação direta com a tensão. O choque elétrico, ele é consequência da corrente elétrica. Então pode ter situações sim, onde a gente tem uma tensão muito alta e uma corrente muito baixa, que é o que acontece na cerca elétrica, uma corrente que incomoda, mas ela não é fatal, certo? E a gente pode ter tensões relativamente baixas, como a da tomada residencial, que chega aí a 220 volts, e com ela a gente pode ter correntes relativamente altas, que podem ser mortais.
Bom, continuando. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 ampere. Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1000 ohms, perfeito? Bom, vamos lá. Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão, tá? O aparelhozinho lá que gera a cerca elétrica, deve possuir uma resistência interna. O próprio aparelho vai ter uma resistência lá, que em relação ao corpo humano é praticamente nula, aproximadamente igual, milhares de vezes maior do que a resistência do corpo humano, só 10 vezes maior ou 10 vezes menor. Vamos calcular isso aí. Lei de Ohm de novo. Tensão é resistência vezes corrente. Qual é a tensão que a gente vai utilizar? Nossa cerca ela trabalha aí com 10.000 volts, né? Exatamente. Só que detalhe, vamos fazer o seguinte. A tensão aplicada pela cerca elétrica vai encontrar, para gerar essa corrente aqui, que é essa corrente baixa, certo? Ela vai encontrar a resistência R e a resistência Rzinho, ok? Beleza? Um é a resistência do corpo humano e a outra é a resistência interna do gerador da cerca elétrica. Então essa tensão ela vai encontrar duas resistências no caminho para poder gerar essa corrente, certo? O que a gente está querendo saber é de quanto é essa resistência interna, ok? A do corpo a gente já sabe, foi dito, ó, 1000 ohms. Agora a gente quer saber qual é a resistência interna do aparelho para que essa corrente não passe disso, 0,01. Vamos substituir os valores aí. A tensão produzida pelo gerador da cerca elétrica é de 10.000 volts, foi dado na questão. Certo? Tá aqui, ó, coisa linda, 10.000 volts. A resistência do corpo humano também foi dada na questão, pode ver aqui no finalzinho desse parágrafo, 1000 ohms. Mas a resistência interna do dispositivo, eu não sei quanto é, essa é a pergunta da questão, vezes 0,01 ampere. Essa é a corrente que pode circular pelo corpo humano, tá aqui, sem que seja fatal, sem que a pessoa não morra, certo? Vamos lá, vamos passar esse 0,1 para o outro lado, dividindo, passando isso aqui para cá, ó, fica 10.000 dividido por 0,01. Desse lado ficou apenas 1000 mais R. Vamos dividir isso aqui? Isso aqui dá aproximadamente 10 elevado a sexta, certo? São 1 seguido de 6 zeros aí, dividindo isso aqui, 10 elevado a sexta. Esse 1000 eu vou passar para o outro lado, tá? 10 a sexta menos 1000, tá? Dá aproximadamente 999.000, o que é praticamente 10 elevado a sexta, não vai fazer muita diferença não, tá? Você ter aí mega e tirar 1000 dele, não vai fazer quase nenhuma diferença. Aproximadamente então continua 10 elevado a sexta, milhão, não é isso? Muito bem, então a resistência é aproximadamente isso. Ele quer saber qual é a relação. Qual a relação dessa resistência com a do corpo humano, que já foi dado que é 1000, tá? Então basta eu fazer a relação dessa resistência, que é 10 a sexta aproximadamente, dividido pela do corpo humano. 10 a sexta dividido por 10 a terceira vai dar mais ou menos 10 a terceira, ou seja, 1000 vezes maior, cerca de 1000 vezes maior, certo? Passando disso, sendo até maior do que isso, o corpo humano ainda vai estar resguardado e sem perigo de sofrer um choque fatal. Então, resposta certa, com certeza, tá? Nós temos aí, então, resposta certa, com certeza, milhares de vezes maior. Seria a resposta mais próxima do que a gente encontrou. Praticamente nula não é, na verdade ela é muito alta, aproximadamente igual, de jeito nenhum, é 1000 vezes maior. 10 vezes maior, 10 vezes menor, então com certeza a mais próxima seria milhares de vezes maior. Perfeito? Então duas questõezinhas que eu deixo aqui para vocês matarem a pau. Revisem, refaçam e lembre-se sempre que a gente está colocando questões aqui que aconteceram na prova Enem. Vamos colocar você de cara para a questão para que você não tenha mais dificuldade em resolver questões que já apareceram. Se você não tiver dificuldade em resolver questões que já aconteceram,
Amiguinho, amiguinha, você não vai ter dificuldade de resolver as que vão chegar para você, tranquilo? Então, galera, foi fácil, tranquilo? As questões eram muito complicadas ou deu para resolver tranquilamente sem problema nenhum? É preciso lembrar que você tem que estar sempre ligado nas questões que já apareceram no Enem. Resolvendo questões que já apareceram no Enem, você está pronto para a prova. Beleza? Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Daqui a pouco a gente coloca outro vídeo com mais algumas questões Enem e não percam a próxima, tá? Valeu, abraço, foco, força e fé. Só vai dar aprovação.